Bom dia a todos. Hoje o tema que a gente vai conversar é, extremamente sério, leishmaniose. E quando a gente estava conversando a respeito do tema, né, qual tema trabalhar dessa vez, a gente procurou uma coisa que fosse mais palpável, que fosse mais próximo da realidade. Então vamos lá. A leishmaniose, ela é uma doença parasitária, é um parasito. Só que ele não é um parasito como a gente está acostumado a ver de cutâneo, como é o carrapato, como é a pulga. Não é como aqueles vermes que ficam no intestino e dão aquela barriga d'água e tudo mais. Esse cara aqui, a leishmania, ela ataca todos os mamíferos, inclusive os cães, inclusive a gente, mas roedores, pequenos carnívoros como raposa, alguns marsupiais como o tamanduá. Então é bastante difundido. É uma doença extremamente grave e pode levar até a óbito. É um negócio tão sério que a gente tem a leishmaniose em apenas 98 países do mundo. Então, toda a área que vem abaixo um pouquinho da linha do Equador, um pouquinho acima da linha do Equador, e todo o hemisfério sul, até mais ou menos ali a linha do Uruguai, do Chile, regiões mais frias. Então, em todos esses lugares, a gente encontra a leishmania. E 70% dos casos de leishmaniose estão em países que são ou subdesenvolvidos ou chamados em desenvolvimento. Então, a gente vai ter grande quantidade no Afeganistão, Argélia, Bangladesh, que fica praticamente dentro da Índia, aqui no Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Índia, Irã, Peru, Síria e Sudão. A brincadeira é tão brava que a gente tem, por ano, entre 20 a 30 mil mortes de humanos. Então, no mundo, por ano, entre 20 a 30 mil pessoas morrem de leishmaniose. Essa doença, ela é a terceira doença parasitária que mais mata no mundo. Ela perde para a malária, que vem em primeiro lugar. Ela perde para amebíase, que é por contaminação de água. Então, ela vem logo ali beirando. Aqui, no estado de São Paulo, que é o que interessa mais para a gente tem uma área na região ali de Presidente Prudente que é endêmica. Ou seja, lá existe leishmaniose e sim, a leishmaniose ela é transmitida. Do cachorro para o homem, do homem para o cachorro, do cachorro para a capivara e assim vai. Ok? A nossa região aqui, próxima a Sorocaba, a gente está em alerta. Porém, essa patologia ela é de difícil diagnóstico. Só agora a gente está começando a ter testes de laboratório rápido, em que a gente tem mais acessibilidade e consegue realmente fazer o diagnóstico. A gente tem pacientes que são positivos, são infectados, que eles ficam subclínicos, eles não demonstram que estão doentes, por 2 anos, 5 anos, até 7 anos. Então a gente pode ter a gente contaminado ou algum pet nosso contaminado e a gente nem imagina. Nessas regiões, região aqui de Araçatuba, Birigui, na década de 90 teve muita morte. E nessa época, que é quando a gente tem a nossa legislação, a gente não tinha um tratamento adequado para a leishmania. Aí o que acontecia foi uma carnificina, desculpem o termo, mas a eutanásia foi de baseada. Então, muitos animais na região de Araçatuba e tudo mais foram eutanasiados por estarem com leishmania.
Isso aqui é a forma cutânea, já mais grave, da leishmania numa criança. Essas bolhas, elas estouram e elas vão formar crostas, vão formar úlceras. Tanto que um nome antigo dessa doença era úlcera de Bauru, que tem descrito na literatura desde a década de 30, da década de 40. É a mesma doença, não mudou, ela não evoluiu. Necessariamente, a gente precisa ter um hospedeiro, seja ele humano, canino, felino ou o que for, e a transmissão ela é feita somente na presença do mosquito palha, que é um cara específico, é um flebótomo. Então ele é conhecido como mosquito palha, como birigui, cangalha. Ele é um pouquinho diferente do Aedes, porque ele não tem aquele aparelho picador, ele é mais... É diferente o aparelho bucal dele. Então, se a gente for olhar na lupa, ele tem uma diferencinha. Agora, vem cá. Do que a gente tem visto por aí, onde tem Aedes, a probabilidade de ter um flebótomo é extremamente grande. Então, a gente tem essa doença subestimada. A gente acredita, o Ministério da Saúde, os veterinários, que em mais alguns anos, se não tiver um controle severo, a gente vai ter uma explosão de leishmaniose aqui no Brasil. Necessariamente, como eu falei, eu preciso de um hospedeiro infectado, um mamífero, eu preciso do mosquito e, para eu pegar a doença, eu preciso de um novo hospedeiro com baixa imunidade. Se eu pegar um adulto, seja ele um cachorro, um gato, um humano, um macaco, saudável, a probabilidade dele adquirir a doença é muito menor do que uma criança, do que um idoso, do que uma pessoa que tenha uma imunodeficiência. Como que acontece? O mosquito que tem as microlarvas, por assim dizer, do protozoário, elas vão picar o hospedeiro, como eu falei, seja ele humano, seja ele canino. Inclusive aqui eu vou fazer uma ressalva. Na maioria dos ciclos que a gente encontra por aí com leishmaniose, a gente tem um cachorrinho do lado. Só que o cachorro, ele não é a parte na natureza que tem o reservatório, não é ele que vai ser a fonte da leishmania, tá? A leishmaniose a gente tem na natureza, então regiões de mata, campo fechado, região amazônica é muito comum por causa da temperatura, que também está ali próxima à febre amarela. Uma vez picado e esse indivíduo com baixa imunidade, esse parasito ele entra dentro de uma célula de defesa chamada macrófago. O macrófago é uma célula branca que, quando a gente fica doente, é a primeira doença, a primeira célula que chega. É ela que vai reconhecer e vai falar para o organismo, fala, olha, tem um vírus da gripe aqui, tem um vírus da varíola, tem um vírus do sarampo, para quem já foi vacinado. Tá? Aí ele vai, manda a mensagem, o corpo produz anticorpos e começa a combater a doença. Se a gente tem um paciente que ele é subnutrido, que ele não tem uma boa alimentação, que ele tem imunodeficiência, esse protozoário aqui vai fazer a festa. E aí ele se replica, ele começa a destruir o sistema imunológico do paciente e ele se instala em todo o organismo, podendo então vir para a forma cutânea, a forma mucocutânea, então a gente vai ter feridas na pele e nas mucosas, e a fase mais agressiva e fatal, que é a fase visceral. Esse mesmo tipo de lesão que a gente tem na pele, a gente passa a ter essas lesões dentro do organismo, no fígado, no baço, no intestino, ou seja, é óbito, é morte. Como eu falei, quais são os fatores que vão proporcionar o aparecimento da leishmania? Isso aqui, gente, é saúde pública. Isso daqui, na opinião desse modesto veterinário, é descaso das autoridades. Por quê? Está ligado a sujeira,
Então, locais sem saneamento, locais que não têm água tratada, não tem coleta de material orgânico, de lixo, a probabilidade, a chance de ter mosquitos é muito maior. Esses indivíduos morando nessas regiões, a probabilidade deles serem imunodeficientes também é muito maior. Ou seja, eles vão ficar doentes. A gente observa muito a questão do desmatamento. Por que a gente tem um surto de febre amarela? Está todo mundo tendo que tomar vacina contra a febre amarela. Por quê? Derrubou-se as matas, o mosquito ele vai continuar se alimentando, ele sai da mata e começa a atacar a próxima mata. Quem está próximo à mata? Normalmente a periferia das grandes cidades. Justamente aquele lugar que tem pouco saneamento e tudo mais. Ou seja, difusão de uma doença que como eu falei, de saúde pública mesmo. E essa urbanização descontrolada, invasão de terrenos, de locais inapropriados, constrói palafita, constrói casa, sim, isso é uma porta de entrada. Manifestações clínicas. Eu canso de ver em clínicas com colegas, pensando em cães, o cachorro começa a ficar magrinho, começa a ficar com o pelo ruim, alguém já levanta, é leishmaniose. Pera, pode ser leishmaniose, pode ser fraqueza, pode ser uma dermatite que veio de um problema renal, mas por que o problema renal vai dar dermatite? O rim para de funcionar, funciona ruim, sobrecarrega o fígado, ele não se alimenta direito, a pele vai ficar ruim. A gente não trabalha com o indivíduo como um carro, que você troca uma vela, está resolvido. A gente trabalha com um organismo que ele se adapta, como um todo. Tá? O coração tem a ver com o rim, que tem a ver com o fígado, que tem a ver com o estômago, que tem a ver com o coração, que tem a ver com o cérebro. Então está tudo realmente interligado. Então essas manifestações são manifestações que não são claras. Dores abdominais. Eu tenho uma lista de patologias que provocam dores abdominais. A mesma coisa com febre, diminuição do apetite, consequentemente a isso, emagrecimento, aumento do volume do fígado, hepatomegalia, e do baço, esplenomegalia. Para quem tem cães, principalmente, conhece uma patologia chamada erliquiose. A erliquiose, a maneira como ela age no organismo é muito parecida com a leishmania. O protozoário ele também invade a célula, tanto que, no caso da erlíquia, o tratamento é com antibiótico, para ele atravessar a barreira da célula e matar o parasito lá dentro. Então, esses sinais aqui são extremamente nada a ver. Como que eu vou descobrir se o paciente tem ou não leishmaniose? Com exames específicos, com exames de sangue, em que eu vou quantificar ou a presença de anticorpos ou a presença de fragmentos do parasito. Tá? Então, exames realmente específicos. E aí a gente tem titulação para saber se ele está mais ou menos infectado. Isso aqui pode levar de 2 a 7 anos para se manifestar. Isso aqui é um quadro clássico, ok? Que a gente tem as feridas na região da pele e das mucosas. Essa é uma leishmania mucocutânea. Aqui, o mosquito palha já com a barriguinha bem cheia de sangue. E eu coloquei esse cão aqui de propósito. Tá? Na verdade é uma fêmea. Para quem gosta de cachorro e anda pelas ruas e tem o olho para enxergar essas coisas, o que a gente observa aqui? Sarna, desnutrição, subnutrição, deve ter sei lá quantas patologias, provavelmente tem uma verminose, mas é um cachorro soropositivo para leishmania. Então eu não tenho como separar as patologias, porque uma coisa vai levar a outra. Se ele está fraco, se ele está com a pele toda estragada por causa da leishmania, a chance de ele pegar sarna é muito maior. A chance de ele pegar uma erliquiose é muito maior, porque as defesas dele estão bastante comprometidas. Dentro da medicina veterinária, por se tratar de uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida do pet para o homem e do homem para o pet, a gente tem notificação compulsória, ou seja, o médico veterinário ele é obrigado
a notificar o Ministério da Saúde que existem pacientes com leishmania. Então, uma vez que o tutor ele chega na clínica, tem a suspeita, faz exame, comprovou que tem leishmaniose, a notificação ela é obrigatória. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 2008, ele proibiu o tratamento de animais com leishmaniose. Por quê? Em 2008 não se tinha uma substância capaz de diminuir a carga parasitária. E, por essa lei, a indicação é eutanásia. Ou seja, quando baixaram essa lei aqui em 2008, o médico veterinário ele era obrigado a fazer eutanásia do paciente com leishmania, não importasse qual estágio da doença, ou se ela fosse cutânea, mucocutânea ou visceral. Necessariamente era eutanásia. E, em 11 de maio, eles regulamentaram como fazer eutanásia. Então, antigamente, existiam veterinários que eram extremamente truculentos, tipo, assassinavam mesmo o animal. Pelo menos isso. Existe uma normativa de como se proceder com a eutanásia. Então, anestesia, dissociação e tudo mais, até a completa morte. Normalmente, sem sofrimento. Não existe tratamento para leishmaniose. Uma vez positivo, neste momento, tá, 2019... a gente não tem como zerar o paciente. Ele sempre vai ser um hospedeiro. Como que é feito o controle? Como que a gente pode evitar que esse animal adquira, ou que nós adquiramos a leishmaniose? É aí que eu acho que essa é uma opinião pessoal, por que eu acredito que é um problema de saúde pública? Porque com educação e mecanismos básicos de higiene, a gente consegue dar uma revertida nisso. Assim como com a dengue, assim como com a febre amarela. Noções de higiene e de saúde. Bota uma tela mosquiteira em casa. Tá, aquelas telinhas fininhas. O mosquito ele não tem a capacidade de passar. No cão, pensando em termos preventivos, existem coleiras que são à base de deltametrina, que é um inseticida extremamente forte. Existem algumas coleiras que vêm impregnada com isso daí e tem autorização do Ministério da Saúde. A Excalibur, a Cutix são as que são recomendadas. O que acontece? Essa deltametrina, ela penetra na pele do cachorro, ela espalha pela pele do cachorro e ela evita a presença do mosquito. Ah, mas é caro, custa quase R$200 uma coleira dessa. Lamento, gente, mas acho que R$200 é menos do que uma vida. E fora que essa coleira, ela dura pelo menos 6 meses assim, tranquilamente. No 7º mês ela já começa a perder um pouco a eficiência, ou se o animal toma muita chuva e tudo mais, a gente leva isso daí em consideração. Mas em condições normais, por 6 meses ele está garantido de não sentar nenhum mosquito nele e transmitir a doença. Existe vacina contra leishmaniose. A vacina ela custa entre R$150 a R$250, dependendo do lugar que ela é administrada. No primeiro ano são feitas 2 doses e anualmente ela é reaplicada. Ela tem uma eficiência bastante considerável, só que os pacientes que são imunizados, eles se tornam positivos para a leishmania, porque os exames que são feitos vão mostrar que ele tem a leishmania, só que a leishmania é da vacina. É uma leishmania que não vai deixar ele doente. Ah, mas então se eu fizer ele vai estar positivo e pelo Ministério ele vai ter que ser eutanasiado. Não. Porque existe um trâmite no Ministério da Saúde em que é feita uma notificação pelo veterinário que aquele animal é vacinado. Então, é feito um controle periódico naquele paciente para garantir que essa vacina ela é eficiente.
funciona bem. Tá, vamos pensar que a Chaya, que é a minha Schnauzer, cheia de probleminhas, que já tem lá os 13 anos dela, digamos que ela pegou leishmaniose. Não pegou, viu? Tá super bem lá. Não tem dentinho na boca, mas tá tudo bem. Vou fazer eutanásia nela? Nem a pau juvenal. Eu já vou explicar como passar por isso daí. Vou encher minha casa de tela mosquiteiro, porque eu tenho tela de ferro para não deixar meus gatinhos fugirem. Vou colocar uma coleira dessa daí nela e vou fazer um tratamento com esse cara aqui, ó, miltefosfina ou milteforam, que é um produto fabricado pela Virbac, lá na França. Isso daí vem lá na França e já pode ser usado no Brasil. O problema é que essa criança aqui, como ela é o único medicamento existente, o preço vai lá nas alturas. Então, um tratamento para um cachorro porte médio, em torno de 10 quilos, vai ser mais ou menos uns R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Isso por uns 6 meses. Depois começa a baixar um pouquinho, porque aí o tratamento ele fica mais espaçado. Junto com alopurinol. O alopurinol é outra porcaria. Ele é disponível somente pelo governo. Só o governo libera o alopurinol. E a gente encontra o alopurinol somente em centros de saúde, postos de saúde, etc. Ou seja, a gente tem que dar os nossos pulos, a gente tem que se virar para conseguir o alopurinol para usar junto com o milteforam. O que vai acontecer? A gente entrando com o tratamento, com o passar do tempo, existe um protocolo para isso, a quantidade de parasitas começa a diminuir, e diminui bastante. A ponto de a quantidade de parasitos viáveis no organismo é tão pequena que é praticamente impossível de ter a transmissão. Para eu poder transmitir, eu tenho que ter muito no meu organismo para dar certo do mosquito pegar justamente a parte que tem o parasito para justamente passar adiante. Então, a melhor coisa a se fazer, prevenção. Coleira antipulga boa. Em casa, tomar cuidado com a questão de higiene, não deixar água acumulada, etc. Tela para todo lado. Tá? É muito comum hoje, há 15 anos, 20 anos atrás, se falar numa tela mosquiteira, você era meio maluco. Hoje não, hoje é extremamente viável. A gente encontra na internet tutorial para você mesmo colocar. Vale a pena. E aqui, parafraseando um pouquinho Shakespeare, que ele fala, to be or not to be is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Quando Hamlet fala isso daí, ele estava pensando em suicídio. Ele pensava, me mato ou não me mato? Essa é a questão. E aqui a gente acaba caindo na mesma parte. Eutanásia ou não eutanásia? O que fazer? Existem cidades em que a eutanásia foi burlada. Alguns proprietários, alguns tutores entraram no Ministério Público, tá? Existe essa possibilidade, em que esse paciente ele é controlado, então ele fica no ambiente fechadinho, bonitinho, e periodicamente são feitos exames para identificar e quantificar como que está a sorotipagem dele. Se ele tem uma grande quantidade, uma quantidade pequena desses micro-organismos que vão passar a doença adiante. Então, em Presidente Prudente, em Porto Alegre, algumas cidades do Rio Grande do Sul, muitos animais foram salvos da eutanásia por ação legal. Então, hoje, legalmente, eutanásia. O que a gente pode fazer para não eutanasiar? Conversar com o veterinário, chamar um advogado e entrar com o processo. Assumindo que a gente tem um paciente que tem leishmaniose e que sim, a gente vai cuidar de uma forma segura e consciente que ele não vai passar essa doença adiante. Melhor coisa, prevenção. Se tem a doença, puxa, lamento, vamos tentar tratar. A gente fala, amor é bom para ter bicho, mas é pouco, infelizmente.
Porque eles não vivem só de amor, eles vivem de ração, eles vivem de água, eles vivem de vacina, eles vivem de coleira antipulga que custa R$200. E puxa, é duro, mas é o máximo, assim, eu acredito que seja o mínimo que a gente pode fazer por eles. Quando a gente pensa em ser um tutor responsável, é como ter um filho. Quando eu tive minha filha, a coisa que eu queria era criar ela para o mundo. Eu não queria criar ela para mim, eu queria que ela aprendesse a se virar, porque a hora que eu não estiver lá junto com ela, para ela poder se defender. No caso deles, eles não vão poder se defender, quem vai defender a vida deles somos nós. Então, eu não deveria fazer isso daqui, mas eu peço realmente, cuidem do bicho de vocês, tá? Evitem que essa doença chegue. E, gente, seguindo aqui a Castelo Branco, ela vem. Duvido que não tenha cachorro que tenha vindo positivo e more aqui em Sorocaba, em toda a região. Tem estudos falando de contaminação por carrapatos, tem estudos falando de contaminação por Aedes. E, se isso daí realmente for viável, lascou-se, o negócio vai proliferar. E é uma doença bastante triste. Não é uma brincadeirinha, não é uma coisa de, tem lá não sei onde, tem lá na Etiópia, mas tem no Brasil e de monte. Então, eu peço para vocês, encarem isso com seriedade, tá? Porque faz mal tanto para o pet quanto para a família de vocês. Região de Bauru, Araçatuba, tem criança que morre, velho que morre de baciada, de monte, é que não é tão divulgado. Porque não é de interesse da saúde pública divulgar uma desgraça dessa. Dentro da veterinária, entre a gente, eu tenho colegas que são de centros de zoonoses e tudo mais, o cara fala, é 30, 40 naquele bairro, tem mais não sei quanto naquele outro, e fica todo mundo, ninguém fala nada. Quero ver daqui uns 5, 10 anos, a hora que esse negócio explodir, o que vai ser? Então, qual é o nosso objetivo? Difundir o máximo possível isso daí e realmente trabalhar na prevenção. Tá bom? Então, é isso por hoje.